Olá, muito boa tarde para você. Está no ar o Tarobá Esporte. Hoje é sexta-feira, dia 26 de janeiro de 2026. Muito bom ter a sua companhia. Aliás, eu quero descobrir aqui como é que está a sua participação no Tarobá Esporte. Mande agora uma fotinha assistindo o programa para o 991-170028, que o primeiro que fizer isso vai ganhar um par de ingressos para o jogo entre Cascavel e Coritiba, a última rodada do Campeonato Paranaense, amanhã, 4 da tarde, no Estádio Olímpico Regional. Aquela selfie bonitona mostrando a TV de fundo ligadinha no Tarobá Esporte. E para falar de Campeonato Paranaense, deixa eu caminhar aqui no nosso estúdio e receber o Bruno Rodrigo, porque ele veio para fazer um balanço, uma análise dessa primeira fase do Campeonato Paranaense. Começou agora, há poucos dias, no dia 6 de janeiro, amanhã, sabadão, Bruno. Já temos a última rodada do estadual. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a quem nos acompanha. Passou rápido, né? Passou rápido. Começou esses dias, a gente já está aí no final da primeira fase, um campeonato bastante diferente do que a gente está habituado. A gente está habituado a ver várias rodadas, disputa entre todos os times, agora cada time teve 6 confrontos só. E a gente chega aí nessa reta final de primeira fase, com o Cascavel numa situação bem difícil. Bom, para terminar então essa sexta rodada, a primeira fase, Bruno, vou te convidar para nós assistirmos junto aqui, vermos a tabela de classificação do Campeonato Paranaense. Primeiro coloca o Grupo A para nós, por gentileza, porque nessa última rodada, Bruno, vão ser definidos então os últimos 4 classificados para as quartas de final e também os confrontos da próxima fase, bem como os times que vão ter que amargar esse tão temido Torneio da Morte. Então, Grupo A, Londrina sobrando no Paranaense, líder único invicto, 13 pontos, já classificado. São Joséense classificado com 10, Foz com 10 classificado. Aí, 3 times lutando pela última vaga. Atlético Paranaense com 7, só dependendo dele. Maringá com 5 e o Cascavel que joga contra o Curitiba amanhã com 5 pontos. Antes de mostrar o grupo B, Bruno, te pergunto, desses que lutam pela vaga, quem vai ficar com a última vaga no grupo A? Esse grupo está bem encaminhado por conta dos confrontos que a gente tem nessa última rodada, né? O Atlético Paranaense provavelmente deve escalar um time alternativo nessa última rodada. Não Joga deve ir contra com o Galo, lá em Curitiba. vai jogar com o Galo lá em Curitiba. Não deve ir com toda a base, como eles estão indo nos últimos jogos. Deve colocar alguns jogadores que devem disputar o Campeonato Brasileiro, que o Atlético já estreia no meio de semana, para poder garantir essa classificação. Eu acho que o Atlético fica com a vaga. Cascavel e Maringá. Dele, né? Só depende dele. Cascavel e Maringá dependem de tropeço do Atlético. Cascavel depende de tropeço do Maringá para conseguir aí essa classificação. Então, esse grupo está bem encaminhado as coisas. Eu acho que os 3 primeiros que já estão classificados, mais o Atlético, devem avançar. Cascavel e Maringá vão para o Torneio da Morte. Mostrar então o grupo B do Campeonato Paranaense, já está um pouquinho mais indefinido. Tem por enquanto só o Azures, líder, já classificado com 8 pontos. Boa reação do Azures no campeonato, depois seguido pelo Curitiba com 7. Coxa joga amanhã com o Cascavel, precisando só de um empatezinho para se classificar. Cianorte com 6, Operário com 4, Andraus com 4 e o Lanterninha Galo Maringá com 3. Nessa chave, Bruno, são 5 times brigando por 3 vagas. Todo mundo tem chance. Todo mundo tem chance, o Azures meio que destoou. E uma surpresa, né? Ninguém esperava que o Azures fosse ter. Exatamente. Mas a gente vê um grupo em que 3 times têm mais de 3 derrotas, coisa que não acontece no grupo A, e a gente vê um grupo que ninguém tem saldo positivo. O grupo B, nenhum time tem saldo positivo, todos zerados ou negativados. Então a gente vê a disparidade entre os grupos. O grupo A com times que tiveram campanhas bem melhores, e o grupo B aí esvaziado em gols, esvaziado em pontos. A tendência é que essa última rodada seja interessante, porque do Curitiba para baixo todo mundo tem chance. Ao mesmo tempo, o Galo tem um confronto muito difícil com o Atlético e o Andraus tem um confronto bem difícil também com o Maringá. São 2 times que estão brigando por classificação lá. Então, a tendência, se a gente fosse observar hoje o campeonato, seria que os 4 primeiros classificassem. Para fechar o assunto do Campeonato Paranaense com o Bruno, imagens do Cascavel para nós, porque o Cascavel tem esse jogo... A gente gostaria que ele fosse mais decisivo, né, Bruno? Contra o Curitiba, no Estádio Olímpico, amanhã 4 horas, mas a tendência é que o Cascavel mesmo que vença o Curitiba, ele tenha que disputar o Torneio da Morte. O Cascavel deve disputar o Torneio da Morte, precisa vencer o Curitiba, o que já é uma missão difícil, porque o Curitiba vem aqui buscando classificação também, e depende de combinação de resultado, e dependendo de combinação de resultado é sempre ruim, né? Vai precisar que o Atlético perca e que o Maringá empate, pelo menos. Ou se não, vença muito bem o Curitiba a ponto de tirar saldo do Maringá e o Atlético perder. Enfim, é uma conta muito, muito difícil para o Cascavel. O Cascavel provavelmente vai disputar o Torneio da Morte. Embaixo do Atlético, o Atlético que joga contra o Galo amanhã lá na Arena da Baixada,
pode ficar com a última vaga, só depende dele para ficar com a última vaga na próxima fase. Deixa eu aproveitar a presença do Bruno aqui. Coloca para nós imagens do Clássico Paulista de ontem. O Bruno é santista, vai dar um pitaquinho também a respeito do empate entre Santos e Corinthians. Esse jogo foi na Vila Belmiro. O Timão teve uma perda de um pênalti com o Yuri Alberto, mas depois ele se redimiu, não é, Bruno? Fez o primeiro gol do Timão e o Peixe buscou empate com o Gabigol numa cobrança de falta com falha do Hugo Souza. Teu parecer a respeito do empate de ontem? Jogo terrível do Santos. E é isso que acontece quando você se reforça mais, ou não se reforça, de um time que já foi deficitário no ano passado e brigou para não cair. O Santos faz um jogo muito ruim, o Corinthians muito bem, inclusive. O meio-campo do Corinthians ali com os reforços encaixou muito bem. O Santos leva sorte nesse chute do Gabriel, numa falta que não existiu. Eu, como santista, falo, não foi falta. O Santos leva sorte, o Hugo Souza falha, e aí o Santos consegue um empate. É aquele empate injusto, né? Mas o futebol não tem justiça, muitas vezes. Santos tem o Bragantino no domingo e o Corinthians joga contra o Velo Clube fora de casa. Brunão, queria agradecer a tua presença aqui no Tarobá Esporte, falando de Paulistão de Campeonato Paranaense. E eu sigo falando de estaduais porque ontem teve vitória do Fluminense e teve derrota do Cruzeiro. O Fluminense conquistou a segunda vitória no Campeonato Carioca, derrotou o Nova Iguaçu por 3-2 fora de casa, mas foi o Nova Iguaçu que marcou primeiro. Bela jogada de Riquelme, que driblou o zagueiro, a bola sobrou para Léo David, que bateu na saída do goleiro, 1-0. O Flu teve um gol anulado por impedimento. O empate só veio no segundo tempo, cobrança de escanteio, desvio de cabeça e Serna completou para as redes, 1-1. Logo depois, a virada. Everaldo aproveitou o passe de Samuel Xavier, fez o giro e bateu no canto, 2-1. O Flu ainda perdeu um pênalti com o Canóbio. E custou caro porque o Nova Iguaçu empatou o jogo com um jogador a menos. Levantamento na área, defesa do goleiro e a bola sobrou para Jorge Pedra, que marcou 2-2. A sorte é que Serna pegou a sobra do goleiro e fez 3-2 para o Fluminense. O Flu é o segundo colocado no Grupo A com 6 pontos. No domingo, enfrenta o Flamengo no clássico Fla-Flu. Em Minas Gerais, o Cruzeiro teve a estreia de Gerson contra o Democrata de Governador Valadares, mas a Raposa perdeu por 1-0. Brian Gabriel marcou o único gol do jogo. Brian Gabriel marcou o único gol do jogo. No domingo, o Cruzeiro faz o clássico contra o Atlético Mineiro pela 5ª rodada. Fim de semana com clássicos estaduais pelos campeonatos regionais, inclusive lá no Rio Grande do Sul tem clássico Grenal no domingo às 8 da noite. Vamos para um rápido intervalo? Lá em São Paulo, meia-noite, tem a largada das 100 milhas de São Paulo. Sabe quem vai estar correndo lá? O Luque Monteiro, locutor esportivo e também piloto nas pistas. Gente, antes do intervalo eu falei 100 milhas de São Paulo. Não, engano. São 1.000 milhas, é 100 vezes 10. E quem vai estar participando dessa prova, que tem largada na madrugada de sábado para domingo, é o Luque Monteiro, que é narrador esportivo, é também piloto e lá nas 1.000 milhas de São Paulo, ele vai fazer as duas coisas, vai narrar parte da corrida e também vai estar na pista. Mas vamos deixar pro Luque Monteiro, que está lá em São Paulo, ele mandou um vídeo pra gente explicando como vai ser a dinâmica dessa prova no fim de semana no Autódromo de Interlagos. Bom, 1.000 milhas dessa vez, ao que tudo indica, com chuva, né? Aumenta um pouquinho o desafio, 72 carros na pista. Largada à meia-noite de sábado, né? Sábado para domingo, como queiram. Transmissão ao vivo da TV. E para mim, de novo, uma jornada dupla. Eu vou narrar a corrida na televisão na primeira hora, pré-corrida ali, mais a primeira hora de corrida. Vou narrar ali as 2 últimas horas da corrida também. E de madrugada vou estar nesse belíssimo Gol GT da equipe Chile Racing, Resende Racing também, essa parceria nova que está saindo. Um timaço, um carrinho gostoso demais. Mais que tudo, trazer a bandeira de Cascavel de novo para o grid das 1.000 milhas, né? O pessoal de Cascavel está devendo a visita aqui no grid das 1.000 milhas, quem sabe ano que vem. Por enquanto, rapaziada, eu tento levar essa bandeira de Cascavel em nome de todos os amigos que estão aí na torcida. Meia-noite de sábado, largada do Grande Prêmio de São Paulo, 1.000 milhas aqui de Interlagos, 72 carros na pista, que é o que tudo indica com chuva, tá? Muito obrigado ao Luque Monteiro, multifunções, vai narrar parte da corrida e também vai estar guiando lá o golzinho nas 1.000 milhas de São Paulo. Deixa eu aproveitar, dar uma passada no portal tarobá.com.br. Antes, dá um take para nós do Sebastião Marques. Ontem teve a apresentação oficial do novo presidente do Toledo Esporte Clube, lá em Toledo. Então, Sebastião Marques assumindo esse compromisso. Informações, olha aí o Sebastião comandando então a entrevista coletiva de apresentação como presidente do Toledo Esporte Clube. Essas informações estão no portal tarobá.com.br.
ele falando um pouco dos desafios de assumir o Toledo, que vai disputar a segunda divisão do Campeonato Paranaense em 2026. Também lá no portal tarobá.com.br tem informações do Campeonato Chácara Fardowski, que neste sábado tem a segunda rodada com 12 jogos, rodada completinha, todos os confrontos então lá no portal tarobá.com.br. E para encerrar, a gente vai se despedir hoje, nessa sexta-feira, no Tarobá Esporte, com imagens da Copa São Paulo de Futebol Júnior, porque ontem o São Paulo passou fácil pelo temido Ibrachina, goleou por 4-1 o tricolor paulista, que é 5 vezes campeão da Copinha, busca o 6º título. Domingo, às 11 da manhã, faz a final contra o Cruzeiro, lá no estádio do Pacaembu. Domingo, dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, também a data, tradicionalmente, da final da Copinha. Gente, um ótimo fim de semana para você. Vem aí o Tempo Quente no comando do Ismael Elias. Ótima tarde.